Nós vamos A gente que agora agradece. conhecer o trabalho detecção de Parkinson usando a inteligência artificial. Os apresentadores, Melise Rocha e Rafael Leite. Bem-vindo, meninos e menino e Muito menina. obrigado. A Obrigada. fala é de vocês. Bom dia, meu nome é Merise. Bom dia, meu nome é Rafael e o nosso projeto é detecção de Parkinson usando inteligência artificial. Durante o projeto, nós somos orientados pelo professor Henderson Neves e orientados pelo Alexandre Farias. Bom, os principais objetivos do nosso projeto são aprender e integrar técnicas de inteligência artificial ao nosso curso técnico de equipamentos biomédicos. Pensando nisso, nós decidimos desenvolver um sistema que auxiliasse na detecção da doença de Parkinson de maneira simples e direta. Bom, nós escolhemos a doença de Parkinson por ser uma doença conhecida e por atingir mais de 200 mil pessoas somente no Brasil. Além do mais, sua detecção prematura significa uma melhor qualidade de vida e um melhor tratamento da doença. A doença de Parkinson é uma doença que atinge o sistema nervoso central, que ela é causada pela diminuição no neurotransmissor dopamina, que auxilia na realização de movimentos involuntários do nosso corpo, especialmente na parte negra do encéfalo. Bom, entre os nossos sintomas, nós podemos citar rigidez muscular e tremores, o que, segundo Zema et al., em um artigo de 2017, pode ser utilizado para a caracterização de traçados e espirais, de traçados de espirais e formas de onda. Durante o desenvolvimento do sistema, nós seguimos as seguintes etapas. Inicialmente, foram selecionados voluntários saudáveis e portadores da doença de Parkinson. Então, foi solicitado que eles desenhassem em um papel uma espiral e uma forma de onda. Depois disso, as imagens foram digitalizadas e editadas utilizando o software GIMP. Para a extração das características, foi utilizado o Histogram of Oriented Gradient e o Random Forest Classifier. Por fim, a imagem aparece rotulada como Parkinson ou saudável. Agora vamos estudar mais a fundo cada etapa do projeto. No início, nós usamos o dataset fornecido pelo Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde, o NIATS da Universidade Federal de Uberlândia. Esse dataset possuía 204 imagens que foram divididas da seguinte forma. 102 imagens são espirais de pessoas saudáveis de pessoas com Parkinson, sendo 72 utilizadas para o treinamento e 30 para os testes. E as outras 102 imagens são formas de ondas de pessoas com Parkinson e de pessoas saudáveis, sendo 72 utilizadas para o treinamento e 30 para os testes. O algoritmo Histogram of Oriented Gradient é um descritor de recurso. Logo, ele pega as principais características de uma imagem para poder analisar. Para isso, a imagem completa é dividida em blocos 2x2 e células de 10x10 pixels. Então, é calculado o gradiente e a orientação conforme as equações mostradas na imagem. Depois disso, os dados obtidos são utilizados para montar um histograma e os vetores de características são concatenados, a fim de gerar a imagem final, conforme a gente pode ver nessa imagem de 16 células. O Random Forest Classifier é um algoritmo de aprendizado supervisionado. Ele serve para poder classificar a imagem como Parkinson ou como saudável. Ele funciona da seguinte forma. Eles são selecionados amostras aleatórias no dataset, depois constrói-se uma árvore de decisão para cada amostra e obtém-se um resultado para cada árvore de decisão, executa-se uma votação para cada resultado previsto e, por fim, ele seleciona os resultados da previsão com o maior voto como a previsão final. A linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento do sistema foi a Python, e utilizamos diversas suas bibliotecas, como a OpenCV, NumPy, Scikit-learn e Matplotlib. Como plataforma para o desenvolvimento, nós optamos pelo Google Colab, por ser uma plataforma colaborativa e que auxiliou muito o desenvolvimento durante a pandemia. Aqui nós apresentamos duas imagens em seus três estados durante o programa. Primeiramente, nós temos a imagem original, que já foi editada pelo GIMP. Em segundo lugar, nós temos o seu log, que é aquilo que o programa vai identificar na imagem original. E por último, nós temos o seu resultado, que é o resultado do Random Forest explicado anteriormente, com a classificação em saudável ou Parkinson. Aqui nós apresentamos os resultados para dois datasets diferentes, ambos com 25 imagens, aquele desenvolvido pelo NIATS e aquele feito por nós durante o projeto. Para o desenvolvimento deste segundo, nós optamos por imprimir as imagens do NIATS, contornar, escanear e editar conforme a orientação deles. Nós percebemos, pelas estatísticas, que os resultados foram bem similares, com uma pequena melhora para o dataset desenvolvido durante o projeto. Isso deve-se a uma padronização melhor do processo de coleta e edição das imagens. Aqui nós apresentamos resultados para a forma de onda. Assim como a Melissa explicou no dataset de espiral, houve uma melhora para o nosso do que para o do NIATS, mas os resultados foram basicamente os mesmos. Com isso, nós podemos concluir que os modelos de inteligência computacional podem ser utilizados na detecção da doença de Parkinson, mas eles não podem substituir o diagnóstico do médico.
podendo ser utilizados como auxiliadores para o médico durante suas avaliações. Com isso, nós sugerimos 2 sugestões para trabalhos futuros, que é aumentar o banco de dados para o treinamento ser cada vez mais eficiente e desenvolver um aplicativo com modelo para que seja mais acessível à população, principalmente para pessoas com smartphone. Bom, aqui nós apresentamos as principais fontes de referências utilizadas durante a pesquisa. E muito obrigado a todos que colaboraram no nosso projeto e muito obrigado a vocês pela atenção. Obrigada. Parabéns, meninos. 5 minutos no prego, exatamente. Parabéns. Professora Carolina vai comentar o trabalho de vocês aí agora. Oi, pessoal. Parabéns pela apresentação. E aqui, essa meta tá ficando muito show, né? Com esses trabalhos, cada um mais lindo que o outro. E, nossa, meninos, que trabalho bacana esse de vocês, hein? Obrigada. É um trabalho aí que envolve programação, envolve a área das ciências médicas. Queria que vocês falassem um pouquinho de qual foi o período de desenvolvimento do trabalho, como que foi essa experiência aí de trabalhar. Então, a gente começou a pesquisar sobre possíveis temas em março, mas o desenvolvimento do trabalho mesmo, quando a gente começou, de março até julho, a gente começou a aprender a programar em Python, porque a gente não sabia. Então, a gente fez cursos sobre Python, a gente aprendeu sobre inteligência artificial, sobre métodos de inteligência artificial, conforme o nosso orientador pediu. E aí, o desenvolvimento do sistema mesmo começou em julho. Que legal, gente. Acho que esses meninos do técnico voam. Então, são realmente conceitos grandes, né? Conceitos difíceis. Inteligência artificial não é uma coisa banal, né? Então, vocês utilizaram aí esse conceito. Linguagem de programação em Python, gostei muito. E aí, queria que vocês falassem um pouquinho, eu queria entender um pouco mais. Vocês chegaram a realizar esses testes ou foram simulações que vocês utilizaram para fazer o teste Seria um aplicativo? Seria um programa? Qual que é a tendência de desenvolvimento aí do projeto? Queria entender um pouco melhor isso. Até então, é só um programa que a gente estava fazendo, mas a gente deu a sugestão de fazer um smartphone, um aplicativo para smartphone para ser utilizado. Nós realizamos alguns testes com o próprio programa rodando no Google Colab, mas os resultados a gente acabou apresentando e deu uma boa explicação sobre como ele funciona, essas coisas. Então, eu poderia, na hora que eu passo ele para o aplicativo, eu poderia fazer o teste, por exemplo, em casa. Mas antes disso, eu teria que rodar o programa para fazer o teste. E todos os testes foram feitos escaneando as imagens, foi isso? Sim, o que acontece? A gente escaneou as imagens e deixou elas salvas numa pasta do nosso computador. A gente editou e tudo. E aí, para simular o projeto, como que a gente fez? A gente tem um ambiente e a gente pode compartilhar com você, por exemplo, e você poderia usar a mesma coisa que a gente usou. Aí, no caso, a gente precisa subir as imagens do nosso computador para o programa. E aí, o programa pega as imagens do arquivo que a gente deixou no Google Colab. Então, você mesmo, por exemplo, poderia fazer isso desde que a gente compartilhasse o link do Google Colab com você. A gente ainda não chegou a desenvolver e pensar como que a gente poderia fazer um aplicativo, pela questão do tempo mesmo. É uma ideia que a gente pretende desenvolver aí daqui para frente. Entendi. Porque a inteligência artificial ela vai utilizar esse banco de dados para fazer a verificação daquela imagem que ele está testando, né? E aí aquela imagem de teste ela vai retornar para o banco de dados para melhorar aquilo ali, né? Isso. Exatamente. Beleza. E vocês pretendem publicar o trabalho, mais algum evento? O que vocês estão pensando? Em continuar o trabalho? Como é que é essa ideia? A nossa intenção é continuar o trabalho ainda e a gente está com a intenção de publicar na Frebas no ano que vem. E também tentar, se der tempo, aplicar para a Semana CIT, porque por conta do tempo mesmo, esse ano a gente não conseguiu aplicar tanto para a Meta quanto para a Semana CIT. Mas a gente pretende ano que vem também aplicar para ela. Só uma última pergunta, Ana, para a gente fechar. De qual ano que vocês são? Eu vi que vocês são do curso técnico de equipamentos biomédicos, mas qual que é o ano de vocês? Terceiro. A gente está no 3º ano. Legal, esses meninos vão brilhar aí, dá show. Obrigada, Ana. Encerra a minha avaliação. Muito obrigada a você. Obrigado. Obrigada, professora. Parabéns, meninos. Um sucesso aí na continuação do trabalho. Parabéns pela linda apresentação.